Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso momento com Deus? Eu trouxe aqui, gente, uma oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Um Cristão Constante. E a oração inicia assim: Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que a Tua palavra não é apenas algo para ser ouvido, mas vivido. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que limitei minha fé, achando que ela só precisava existir dentro de uma igreja, esquecendo que o verdadeiro chamado é viver o Evangelho nos dias comuns, nas pequenas escolhas e nas atitudes diárias. Ensina-me, Pai, a ser cumpridor da Tua palavra e não apenas um ouvinte distraído. Quero ser um constante culto a Ti. Que eu não me esconda atrás da religiosidade, mas que minha fé seja evidente nas ruas, no trabalho, na minha casa e em todos os ambientes onde eu pisar. Que minhas obras glorifiquem a Ti e que eu seja instrumento para iluminar aqueles que estão perdidos, cansados e sem esperança. Ajuda-me a ser Ajuda-me a ser cristão em cada passo, no trânsito, nas conversas simples, nas decisões difíceis e em cada pequeno detalhe da rotina. Quero seguir a Cristo, não importa o lugar e a hora. Pai, que Tua presença esteja comigo no cotidiano. Que eu Te perceba em cada detalhe. Que a Tua palavra esteja no meu coração e nos meus lábios, nos dias tranquilos e também naqueles em que preciso lidar com as responsabilidades da vida. Não me deixe desprezar os pequenos começos. Que eu aprenda a valorizar o extraordinário que existe no simples, no bastidor, na constância. Eu não quero ignorar os dias das coisas pequenas, mas quero reconhecer que o Senhor está presente nos processos, na construção de algo muito maior. Molda meu coração, faz-me compreender que a Tua presença não se limita ao templo, mas caminha comigo todos os dias. Que eu aprenda a viver um evangelho prático, verdadeiro e constante. Que a minha espiritualidade não seja apenas um evento, mas um estilo de vida que reflita Jesus em tudo o que sou, em tudo o que faço e em tudo o que eu sonho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, temos que ser constantes. Pedir para que Deus ande conosco dia a dia. Senão a gente se perde nesse mundo mau. Vamos para o devocional em Spurgeon. E devocional de hoje eu achei bem interessante
para nós. Todas as mensagens são interessantes, mas essa aqui eu queria destacar que o devocional de hoje está em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, versículo 17. Vamos ler do 17 ao 22. Gálatas 5, dos versículos 17 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: porque o espírito que a nossa natureza humana quer é contra o Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Amém. E o devocional diz assim: prestem atenção nessa mensagem. No coração de cada cristão há uma luta constante entre a velha e a nova natureza. A velha natureza é muito ativa e não perde a oportunidade de usar todas as armas de seu arsenal mortal contra a graça recém-nascida. Enquanto, por outro lado, a nova natureza está sempre em vigília para resistir e destruir o inimigo. A graça em nós empregará a oração, a fé, a esperança e o amor para expulsar o mal. Ela pega todo o arsenal de Deus e luta fervorosamente. Estas duas naturezas opostas jamais cessarão de lutar enquanto estivermos neste mundo. A batalha de cristão, referente ao livro Peregrino, de John Bunyan, durou 3 horas.
Mas a batalha do cristão consigo mesmo perdura todo o caminho, desde a porta estreita até o rio Jordão. O inimigo está entrincheirado tão seguramente em nós que nunca será expulso enquanto estivermos neste corpo. Mas apesar de estarmos intimamente envolvidos e frequentemente em doloroso conflito, temos um ajudante todo-poderoso, o próprio Jesus, o capitão de nossa salvação. Amém. Que está sempre conosco e que nos assegura de que seremos mais que vencedores por meio dele. Com tal assistência, a natureza recém-nascida é mais do que páreo para seus inimigos. Você está lutando com o adversário hoje? Então Satanás, o mundo e a carne, todos contra você? Não fique desanimado, nem assustado. Lute, pois o próprio Deus está com você. Jeová Nissi é a sua bandeira, e Jeová Rafá, a cura para as suas feridas. Não tenha medo, você vencerá, pois quem pode derrotar o Onipotente? Lute olhando para Jesus. E apesar do conflito ser longo e árduo, doce será a vitória e gloriosa a recompensa prometida. De força em força, seguir, combater, lutar e orar, esmagar todos os poderes da escuridão e vencer o dia bem combatido. Amém. Vamos para a leitura em Esdras. Quase que eu falo o próximo livro que a gente vai ler. Esdras capítulo 10 e último capítulo do livro. A introdução do capítulo 10 diz assim: as esposas estrangeiras são expulsas. Do versículo 1 ao 17, a introdução diz assim: Esdras não ficou sozinho em sua tristeza e desgosto, diante do fato de homens israelitas terem casado com mulheres estrangeiras. Capítulo 9, versículo 3 de Esdras. Pois um grande grupo de israelitas se juntou a ele. Capítulo 9, versículo 4. E capítulo 10, versículo 1. Esdras aceitou a proposta de Secanias, versículo 2 a 4. E fez o povo jurar que as mulheres estrangeiras e seus filhos seriam mandados embora. E o capítulo 10 inicia assim: Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente ao templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e eles também choraram amargamente. Então Secanias
filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora, prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo de Jerusalém jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia as suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte, e por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos, e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desses pecados são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém
e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá no dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus, por causa dessa situação, se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, e Mesulã, e Sebatai, o levita. Os aplaudiram. E Mesulã e Sebatai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então, o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no primeiro dia do 10º mês. E nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Um comentário sobre a lista dos que tinham mulheres estrangeiras, que vai dos versículos 18 ao 44 do capítulo 10 de Esdras. A lista dos homens que tinham mulheres estrangeiras contém 111 nomes, o que é um número bem pequeno em comparado com os 42.360 que voltaram da Babilônia. Referência: Esdras capítulo 2, versículos 64 a 67. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdotes por grupos de famílias: Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos Josadaque e os seus irmãos, filhos de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Levitas: Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Músico: Eliazibe. Guardas do templo: Salum, Telém e Uri.
Outros da família de Paróis: Ramias, Gesias, Malaquias, Miamim, Eliasa, Malquias e Benaías. Da família de Elão: Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias. Da família de Zato: Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai: Jeoanã, Ananias, Zabai e Atilai. Da família de Bani: Mesulam, Meluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Da família de Paate-Moabe: Adna, Quelau, Benaías, Maazeias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Arim: Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum: Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani: Maadai, Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazaú. Da família de Binuí: Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amariá e José. Da família de Nebo: Jeiel, Matitias, Zebade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com os seus filhos. E agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 10. Capítulo 10, versículo 2. Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão. Secanias foi o porta-voz da maioria. Sua própria família não estava livre do problema, como mostra o versículo 26.
É possível que aquele Jeiel que apareça na lista dos homens que tinham casado com mulher estrangeira, versículo 26, fosse o próprio pai dele. Capítulo 10, versículo 3. A lei de Deus manda. Referência: Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Capítulo 10, versículo 6. Passou a noite. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz, foi. Capítulo 10, versículo 8. Perderia o direito de fazer parte do povo, isto é, seria expulsa do meio do povo. Capítulo 10, versículo 9. Nono mês, o mês de Quisleu, que ia de meados de novembro até meados de dezembro. Era um mês muito chuvoso em Jerusalém, região de Judá e de Benjamim, o território do reino de Judá. Capítulo 10, versículo 11. Senhor. Referência: Esdras, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 10, versículo 15. Ninguém foi contra o plano a não ser Jonatas, Jezeias, Mesulã e Sabetai. Esses quatro provavelmente fossem contra o povo que aparece no versículo 14. Outra possibilidade é o plano de Esdras. Referência: Esdras capítulo 10, versículo 3. O texto não explica por que eles foram contra. Os quatro também não são mais mencionados na Bíblia. Capítulo 10, versículo 16. O sacerdote Esdras escolheu. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz: foram escolhidos o sacerdote Esdras e 10º mês. O sacerdote Esdras. 10º mês e 10º mês. O mês de Tebete, que ia de meados de dezembro a meados de janeiro. Capítulo 10, versículo 44. Estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz estrangeiras, entre as quais algumas tinham tido filhos. É isso, gente. Capítulo 10 de Esdras. E eu quero perguntar para vocês, qual é o próximo livro que vamos iniciar? Que Deus os abençoe.